coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marche. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos continuar então a nossa visão panorâmica do Novo Testamento. Hoje nós vamos olhar para uma carta, alguns teólogos, alguns comentaristas dizem que é uma carta bombástica, É uma carta que ninguém gostaria de receber, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Então, abra sua Bíblia em Gálatas e nós vamos mencionar alguma coisa. Como tenho dito, a nossa intenção é apenas panoramicamente sobrevoar aquela carta, aquele livro do Novo Testamento, deixando você com um gostinho de, ao longo da semana, ler, meditar, refletir nas suas devocionais, buscando se aprofundar mais na intimidade, na comunhão com esse Deus, tá bom? Você recebeu aí o seu fascículozinho, geralmente isso aqui é para você ter e levar para casa, Eu acrescento outras coisas aqui. Muito bem, essa carta é com certeza de Paulo. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, e Gálatas não é uma cidade. Os comentaristas não chegam a uma conclusão se é uma região ou se é um grupo de pessoas, uma etnia, Então, se eles estão em dúvida, a gente não vai fechar a questão. O que nos mostra que essa carta era para um grupo que não estava, talvez geograficamente, numa única cidade, mas estava numa região, ou era um grupo de pessoas da Galácia. E Paulo, então, escreve a esses irmãos, no qual ele conheceu e teve contato com a maioria das igrejas daquela região ou daquela etnia, Nós temos a realidade de que essa carta escrita não há dúvida, porque muitos ditos pais da fé, os pais apostólicos, como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Justino Mártir, eles reconhecem a autoria dessa carta vinda de Paulo. Então, Paulo conhece aquela igreja, aquela região, e é uma carta, então, escrita. Alguns acham que foi a primeira, eu acho que foi a segunda por aquilo que eu já li, mas é a primeira ou a segunda? Eu acho que foi, pelos meus estudos, a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas se é a primeira, se é a segunda, não tem problema, o fato é que está aqui, e se está na palavra de Deus, ela serve para a nossa inspiração, para buscarmos compreender a vontade de Deus. Alguns dizem que essa carta, então, foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, Alguns acham que é um pouco antes ou um pouco depois, Isso porque aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós temos, você que está com a sua Bíblia, Paulo fazendo uma das suas viagens a Jerusalém, uma visita que teve lá, E essa visita está conforme descrita no capítulo 15 de Atos. Abra lá então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, Você vai perceber essa visita. Paulo visitou Jerusalém, segundo os comentaristas, 5 vezes, E essa aqui foi uma dessas visitas que Paulo fez. Então, todo o capítulo 15 vai tratando dessa visita que ele fez e da questão que ele tinha que trabalhar lá, junto com aquela liderança. A questão, ao fazer essa visita, era que esse evangelho chegou aos gentios. E como fazer agora?
E a grande questão, então, é que Pedro, João, os outros apóstolos, vamos dizer assim, tinham um ministério específico com os judeus. Paulo recebeu um ministério, um legado, um desafio para trabalhar com os gentios. E essas boas novas, então, deveriam chegar aos gentios. Quando você lê em Atos capítulo 15, versículo 19, diz assim: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocada e do sangue. Vejam, aquela liderança olha e vê, e isso aqui era muito normal, né, para os gentios. Comer carne a ídolos, ter relações sexuais ilícitas. Lembram semana passada que falamos de Corinto, que era muito normal naquela cidade, né, as sacerdotisas oferecerem os serviços, né, à população, quase 1.000 prostitutas desciam. Então, para os gentios é muito natural. A liderança de Jerusalém apenas diz: olha, não vamos impor algo, mas vamos cuidar para que eles tenham a atenção e o cuidado de não agir dessa maneira, porque é contrária à palavra de Deus. Então não vamos o perturbar aqui no sentido de deixar fluir, né? Vamos pensar aqui, quando olhamos para algumas nacionalidades, algumas nações, tribos, povos e raças, né? Isso me faz lembrar de que em cada lugar do nosso mundo, na África ou Estados Unidos, né? Você vai lá no culto nos Estados Unidos, é quase que um show, né? Você olha aqueles corais cantando, você fala, isso é um show, isso não é uma adoração, mas eles estão adorando. Nós que estamos aqui, fala, que show, que maravilha, olha as vozes, olha o instrumental. Se você vai para a África, o que se usa lá para louvar a Deus? Aquilo que aqui, se a gente ouve, a gente associa com banda, com macumba, né? Eles usam atabaques, né? E outros instrumentos de percussão lá. E isso para nós aqui, poxa, espera aí, eu estou entrando, né? Então, o que o Evangelho traz? Traz a essência de que alguns costumes e culturas devem ser, sim, cuidados, mas serão aceitos, porque diante do trono de Deus, conforme Apocalipse, estarão representantes de todas as tribos, povos, línguas e raças. E o que faz com que haja representação de tantos povos, tribos, línguas e raças que estarão diante do trono? É justamente não somente a vestimenta, mas toda uma cultura. Isso não quer dizer que tudo aquilo que se realiza em nome da cultura, o Evangelho aprova, né? No nosso meio é muito natural, né, os índios, quando nascem gêmeos, o que faz? Qual que é a compreensão? Agora nem tanto, né? A compreensão é que um daqueles meninos representa uma pessoa boa e o outro representa uma pessoa má. Então, qual que é a má? Não se sabe. Escolhe-se aleatoriamente e enterra a criança viva. Ah, mas isso aconteceu há muito tempo. Não, irmãos, infelizmente acontece ainda. É algo cultural. Então, tudo aquilo que é cultural é certo? Não. Carnaval é cultural. Opa, mas é certo? O que se celebra? Então, irmãos, apenas para a gente entender que os líderes, naquele tempo judaicos, olhavam e tinha as leis, 613 leis, mandamentos, né? 365 leis, vamos dizer assim, positivas e 248 negativas, né? Alguns até fazem associação do 365 relacionado aos anos e 248 relacionados ao número de ossos do corpo, né? Olha só que interessante. Bom, é um detalhe, mas dizendo, aquelas 613 orientações que Moisés deu, às vezes não vai caber aos gentios, e essa foi a compreensão da liderança. Porém, o que acontece quando Paulo escreve essa carta, irmãos? Escreve porque havia muitos judeus que queriam dizer o seguinte: olha, o que Paulo está pregando, está faltando algo, tem que complementar, está faltando a lei de Moisés. E esse é o pano de fundo, então. E alguns até questionavam a própria autoridade apostólica de Paulo. Porque o que caracterizava alguém que era apóstolo?
Apóstolo é aquele que andou com Jesus, e sabemos que Paulo não andou. Mas há muitos, uma controvérsia aí, Paulo é apóstolo, não é? Bom, o que Paulo diz é que ele recebeu direto de Deus, quando lá em Atos 9, ele vê a luz, cai o mandato de Deus, Ananias confirma, porque quando Ananias questiona Deus, Senhor, mas é esse que tem perseguido aí? Deus diz para Ananias, não, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, e ele vai falar isso para os gentios. Então Paulo, ele é esse apóstolo como que nascido fora do tempo, para levar essas boas novas aos gentios. Isso, lógico, diante daquilo que Mateus diz lá no último capítulo, nos versículos finais, onde disse para os discípulos, ide por todo o mundo judeu? Não, mundo, e anunciai essa boa nova, esse evangelho a toda criatura, e eu estou com vocês, por onde quer que vocês forem, até o fim dos tempos. Então, aqui temos em Atos 15 um pouco mais detalhado dessa visita que Paulo faz a Jerusalém, e aí as decisões, o confronto, se bem que Gálatas nos lembra também um pouco desse confronto aqui. Então, por volta do ano 49, Paulo escreve, depois, aproximadamente, antes dessa visita aqui, porque ele é chamado lá para tratar das coisas, e tentar solucionar algumas considerações ali. Bom, essa carta então, ela se mostra como algo desafiador no sentido de que às vezes achamos que esse legalismo, essas regrinhas já passaram. No livro do reverendo Hernandes, tem até aí a sugestão, ele traz o desafio dizendo, olha, isso não passou, às vezes queremos, e esse legalismo às vezes tem forma de piedade, Vamos reviver isso, vamos perpetuar isso. Isso não quer dizer que vamos negligenciar a história, irmãos, mas num mundo tão dinâmico que merece respostas simples, honestas e sinceras do Evangelho, a gente complica por demais, O meu linguajar que estou usando aqui é muito diferente do linguajar dos meus avós, que chegava para mim e dizia, mancebo. E eu falo, mancebo? Quem é mais idoso sabe o que eu falo, Mancebo é a mesma coisa que jovem. Ou chegava para um homem adulto e falava, varão, mas é um homem, Então vejam, até as próprias expressões, elas são atualizadas, mas sem perder o valor e o sentido daquilo que se quer transmitir, daquilo que se quer falar. E aí, lógico, como vamos comunicar a nossa geração? Esse é um dos grandes desafios, irmãos. Como fazer e como desenvolver essa realidade. Muito bem, o tema aqui resumidamente, que Paulo propõe aos Gálatas é a salvação é pela livre graça de Deus, recebida por meio da fé na justiça de Cristo. Isso sem contar quaisquer obras da lei. Vou repetir. A salvação é um presente de Deus. Você não precisa fazer nada para que essa salvação possa se confirmar ou não. Você não precisa fazer mais nada para Deus gostar mais de você ou deixar de gostar de você. Paulo trabalha nessa carta essa perspectiva. A gente pode fazer alguma coisa que Deus vai falar, olha, fiquei surpreendido com Gilberto, olha o que ele fez. Esse sim, depois que eu faço alguma coisa, Deus vai falar, sabia que eu escolhi certo. Será que Deus vai falar assim? Ou de repente, se eu fiz alguma coisa errada, Deus vai falar assim, sabia que lá no fundo Gilberto ia me decepcionar. A gente pega Deus de surpresa assim, irmãos? Nunca. E é nesse sentido que Paulo, logo no versículo 6, bem diferente de qualquer outra carta, ele começa já, faz uma pequena apresentação, porque geralmente Paulo assim apresenta graça e paz, fala de algumas coisas
legais e estimula os irmãos, e aí trata do assunto então. Aqui Paulo, logo de cara, ele já no versículo 6 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, foi muito rápido a mudança de vocês, não é possível. Eu que caminhei, que ensinei com vocês, da onde está vindo isso aí? E aí toda essa carta, diante da surpresa e da admiração de Paulo, porque alguns judeus penetravam ali, estava justamente dizendo, olha, Paulo não sei se é apóstolo, né, para que de fato se cumpra, o povo de Israel é especial, então tem que fazer o que ele faz. E aí no Brasil, né, vamos construir um templo, vamos reproduzir toda aquela coisa de Salomão, né, e tudo mais para vivenciar, você sabe, né, vamos reproduzir aquilo lá. Agora não tem cantor não, aqui só tem levita. Se você estudar o que é um levita, a última coisa que ele fazia era cantar. Levita era como se fosse um diácono bom. O cara chegava, limpava, preparava. Isso é o levita. Não, na igreja só tem levita, né? Cuidado, né? Vai estudar, vai se aprofundar, que você vai perceber o que o levita fazia mesmo, né? E quando tinha lá, desafiava ele depois de um dia árduo de trabalho, falava, então vamos louvar. E aí os levitas eram responsáveis também na condução da música, mas era uma das muitas funções disso. Então vejam, a gente fica preso a algumas terminologias, algumas compreensões que marcaram aquela geração. E aí quando eu digo isso, eu estou falando que Paulo questionou aos Gálatas, por que eles estavam voltando a isso? E o exercício nosso nessa manhã é, por que algumas coisas a gente quer perpetuar? E aí Paulo vai trabalhar aqui, nessa carta que, juntamente com Romanos, é uma carta teológica, é uma carta quase que ele fala de si também aqui. E aí, diante dessa admiração de querer acrescentar alguma coisa à graça de Deus, ele fala, como assim? É somente a graça. Como eu disse, não há nada que eu faça de bom ou de ruim que faça Deus gostar mais de mim ou gostar menos de mim. É isso que aconteceu quando Satanás se apresentou lá na reunião celestial, quando a gente lê no livro de Jó. É assim que, né, desde o princípio lá com o casal, né, olha, você vai ser como Deus, você vai ser alguém. E aí o diabo sempre usa dessa narrativa, é a palavra de hoje, né? Dessa narrativa, desse discurso para poder dizer, olha, há algo que você tem que fazer para você ser mais aceito, mais agradável. Não, irmãos. Deus aceitou a mim como eu sou, aceitou a cada um aqui como é. Ponto. Isso quer dizer que vamos permanecer os mesmos? Não. Quer dizer que agora, Ele me amando, eu quero desenvolver um correto relacionamento com Ele. Então, algumas coisas que eu julgava fundamentais, primordiais na minha vida, eu olho e falo, não é bem isso. Lá em Filipenses a gente vai chegar lá, né? O que para mim eu considerava, agora é com perda, agora eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Então, nesse sentido, nada do que venhamos a fazer vai dizer e vai determinar se a gente vai perder ou não a salvação. Mas a santificação é uma busca nossa. Quando nos consagramos, quando olhamos diante da palavra, falamos, a palavra de Deus me diz para eu agir dessa maneira, ou não agir dessa maneira. É o que ele vai falar depois aqui das obras da carne, a gente vai chegar lá. Então, a salvação é pela livre graça de Deus. E Paulo então vai dizendo, isso acontece pela fé, por meio de Cristo Jesus e independe de obras. Esse é o tema que Paulo quer desenvolver aqui nessa carta. Por isso, quando você lê, tenha isso em mente. O propósito, então, vamos dizer assim, vamos colocar aqui 3 propósitos. Primeiro é enfatizar novamente a essência do Evangelho, né? O segundo é chamar aqueles cristãos a provar o caráter real, espiritual de uma vida pela fé. Terceiro,
destruir a mensagem dos judaizantes, mostrando que pregam um falso evangelho. Então, o que Paulo tem esses 3 propósitos aqui? Então, se é pela graça, como é que ele vai rebater? Ele vai trabalhar essa perspectiva, essa realidade, de mostrar que aqueles irmãos devem estar atentos a esse detalhe. Ok? Muito bem. Antes de mencionar, como a gente faz, e destacar alguns versículos e mencionar brevemente, como que seria esse esboço aqui? Toda carta tem uma introdução, essa introdução é os 5 primeiros versículos, e a conclusão se encontra no capítulo 6, versículo 11 e 18. Né? Então, a partir do 11, você tem essa conclusão, onde diz aqui no versículo 11, eu escrevi de meu próprio punho. Paulo tinha, né? Então, eu escrevi aqui, a minha mão mesmo que redigiu isso. Então, ele caminha para essa conclusão. E a conclusão, né, eu vou mencionar depois aqui. Mas muito bem, introdução, conclusão. E aí tem 3 partes. Basicamente é de 2 em 2 capítulos. Tá? Então, capítulo 1, versículo 6, ao capítulo 2, versículo 21, né, que é esse capítulo, ele vai defender, vai apresentar a defesa do seu apostolado. Basicamente. Lógico que ali ele vai tratar do evangelho verdadeiro, que é o qual ele prega. Ele vai falar do chamado que ele teve mediante esse evangelho. Vai falar um pouco da confirmação que os apóstolos deram para ele e do conflito, né, que ele narra aqui, que teve com um dos líderes da igreja, que era Pedro. Né? Depois do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, o versículo 12, nós temos aí um tratado, vamos assim dizer, uma explanação sobre a justificação, a fé. E dentro desse ponto aqui, ele vai lançar mão de alguns textos do Antigo Testamento que nós vamos ver. E aqui, então, ele vai falar da realidade do Espírito Santo, da justificação que é feita somente pela fé, né? E ele vai trazer aqui alguns exemplos, né, do Antigo Testamento, exemplo humano e a lei da fé. Né? Dentro disso ele vai falar de que somos filhos, a nossa filiação se dá não por algum mérito, mas pela fé. E a bênção, então, de viver essa realidade, de continuar perseverante. O último ponto, então, o terceiro, é do capítulo 5, versículo 13, ao capítulo 6, versículo 10. E aqui, então, ele vai trazer a revelação de uma vida vivida cheia do Espírito Santo, que não é por obras, que não é por fazer isso ou deixar de fazer aquilo outro. Ok, irmãos? Então, Paulo tem essa imensa preocupação para que aquela igreja que nasceu pudesse permanecer firme no Evangelho. E aí, toda vez que lemos e estudamos a palavra de Deus, nós devemos ter em mente o seguinte: a Bíblia foi escrita para um primeiro grupo de pessoas, certo? Sim. Mas toda ela, e Paulo diz isso lá em Romanos, toda a Escritura, né, e também Paulo lá em Timóteo, é inspirada por Deus, é útil. Tudo quanto nela foi escrito serve para que cada geração entenda e compreenda os desafios de viver essa vida na própria geração. Né? E lá em casa, vamos assim dizer, nós temos 3 filhos, mas cada um teve um relacionamento com o computador ou com a internet. Né? A Gabriela, quando estava começando aquela discada, né? É que você ficava um tempão. O pessoal mais novo não sabe o que é sofrer, né, para acessar a internet. Bom, Gabriela, Mateus já teve um pouco mais de contato, não era internet de escada, já tinha, né? A gente conseguiu comprar um notebook. A Isabela, os irmãos estão vendo aqui, né, ajudando a gente até na transmissão e tudo mais. Olha, cada um, olha como é que as coisas mudam.
se mudam tão rápido, lógico, o evangelho não vai mudar a essência, mas como nos comunicamos e transmitimos. E não vamos transmitir de qualquer maneira, mas Deus mesmo nos orientará como falar essas boas novas e conduzir, irmãos. Tá? Por exemplo, naquela época era muito normal, na época de Paulo, usar-se teatro, não é? Lembram? Mas interessante que Paulo não caminha por aí. Por quê? Irmão, não sei. Mas ele não usa esse elemento, ele usa outros. Então, assim, para Paulo não era importante usar, de repente, esse tipo de apresentação para o teatro, talvez pela associação de ser hipócrita, né? Hipócrita é aquele que bota uma máscara de sorriso, bota uma máscara de tristeza, para não deixar dúvida, para o pessoal não divagar por mentes. Então, talvez foi essa a preocupação de Paulo. Então, irmãos, olhamos para a nossa época e vamos ver como vamos transmitir essas boas novas. A essência, sem ficar preso ao passado. No meu tempo, né, se eu quisesse ter contato com alguma menina, né, era brincar de macaco na roda, né, lembra? Os mais antigos, né? Eu peguei o final disso, né? Então, estava lá, tinha um negócio de piscar, de segurar, era uma maneira que a gente tinha de tocar em alguém, numa menina. Hoje em dia, irmão, vocês sabem que não são assim. A própria mídia, a própria justiça já diz que a criança tem liberdade até de não tendo a maturidade necessária de querer fazer transformações no seu corpo. Que loucura! A lei permite isso. E tantas outras aberrações que nós hoje estamos vendo. Como vamos responder? A minha mente ainda está naquela lá, apenas de tocar. E eu peço, Senhor, me dá sabedoria, misericórdia, para que eu seja instrumento e mostre os teus valores a essa geração. Os pais têm um desafio muito grande, onde, propriamente, o governo quer dominar e quer ensinar o meu e o seu filho a como nos portar. E aí tem outras questões na área familiar, que não é aqui, mas apenas para entender como que, nesse curto espaço de tempo, como temos um grande desafio de continuar firme nesse evangelho, mas ao mesmo tempo falar a linguagem deles e transmitir essas verdades. Por que eu disse isso? Paulo, né, diante lá dos líderes religiosos, disse, não vamos, apenas tenham esse cuidado e sigam o caminho como gentios. Mas Paulo, seguindo o caminho, esse pessoal queria voltar atrás. Paulo, então, se admira. Por que isso, irmãos? No versículo 10, Paulo não somente admira, Gálatas 1:10. Paulo, então, aqui, ele fica boquiaberto com essa compreensão, essa dimensão, né? Porque, assim, se alguém faz isso, é porque está procurando aprovação de alguém. Lembram da parábola de Jesus? 2 pessoas foram ao templo para orar, publicano e o fariseu. O fariseu, né, cheio de si, orava de si para si mesmo. Senhor, graças te dou. Que crente, né? Um crente que sempre dá graças. Eu quero um crente assim, que tenha gratidão, que não fica resmungando. Eu quero um crente que seja fiel, dizimista e ofertante, porque ele diz, Senhor, em tudo sou dizimista. Nos mínimos detalhes. Eu quero um crente assim. E aí, ele ora, Senhor, mas eu não sou como aquele que está lá na porta. Vou falar aqui, né? Aquele que está lá na porta. Aí o outro narra a oração, que não ousava nem levantar os olhos, batia no peito e pedia piedade, clemência e misericórdia. Aí Jesus pergunta, vem cá, qual oração que foi ouvida? Este que tinha um coração grato, que era fiel nos dízimos, nas ofertas? Não. A oração que é ouvida é aquilo que Davi diz no Salmo 51, coração contrito e compungido, Deus não despreza. Salmo 51, versículo 17, se eu não me engano. Confere lá, ver se é isso mesmo. Um coração contrito, um coração compungido, Deus não despreza. Então, diante disso, ele não procura, olha como é que foi a oração, né? Tem gente que vai orar, muda até o tom da voz. Fala assim, mas de repente, a minha voz é essa, imagina de repente eu usar, Senhor Deus, mas esse não é o Gilberto. Glória, glória.
Nada, tem gente que ora assim, tem gente que conversa, não tem problema, gente. Mas quando você intencionalmente faz isso, você tem que ser você, porque Deus já sabe, não vai ficar em, olha agora ele usou uma voz, eu fiquei, Deus estremecendo com a minha tonalidade da voz. Ai, que criancice a nós. Paulo então aqui no versículo 10 diz assim, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ele está falando, se eles têm que praticar e realizar a obra de Moisés, cumprir os mandamentos, isso tudo é para que os homens pudessem ver, olha como é que ele é tão zeloso na lei, faz isso, faz aquilo. E aí Paulo está dizendo, vem cá, a quem que eu quero agradar? Eu procuro agora o favor de quem? A aprovação de quem? Dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então está dizendo, olha, há uma prioridade como cristão que devemos entender o seguinte, vida cristã nem sempre vai agradar o outro. E aqui, irmão, deixa eu abrir um parêntese. O agradar os outros não quer dizer que você vai continuar a ser sem educação, mal educado, porque tem cristão que é assim, eu nasci assim, sou assim mesmo, eu falo na lata. Não, peraí, não é assim não, peraí. Não, o Senhor transforma. Mas ao viver essa vida de santidade, de busca a Deus, tem gente que não quer. Tem gente que não se agrada. Então ele está falando, vem cá, a quem que eu quero de fato fazer, de quem eu quero ter um sorriso de louvor? É dos homens ou de Deus? É de Deus. Pouco importa se o homem vai aplaudir para mim ou não. Porque o que eu faço é para Deus, lógico. Aí tem toda uma questão da gente cuidar e zelar das pessoas. Paulo trabalha isso muito, né? Em Coríntios, né? Sobre carne sacrificada a ídolos, né? Então, se você quer mais espiritual, você sabe que não tem problema nenhum comer aquela carne sacrificada a ídolos, mas tem um novo na fé que não é. Então, não faça por amor àquele, para que haja, continue a haver edificação. Vejam, é essa a compreensão. Mas eu não faço, eu vou passar a noite orando. Ou então, né? Hoje é meu dia de jejum. Aí você chega assim, ô Gilberto, o que você está triste? Não, hoje é meu dia de jejum. Por isso que jejua com um sorriso nos olhos, né? Sorriso nos lábios, não tem que ninguém ficar sabendo, né? Então viva a vida cristã dessa maneira, mas a gente quer mostrar pela aparência, né? Eu brinquei com a Isabela, né? Ela vai ficar brava, que isso aqui vai ficar registrado, né? Eu falei com ela assim, filha, estou vendo que você está sendo uma jovem de oração, joelho no chão mesmo, né? Ela pensou assim, ela logo viu, porque a calça rasgada na altura do joelho, né? A gente olha assim, pastor Caio Fábio, nos bons tempos, chegaram para ele e falaram, olharam para o bico do sapato dele, estava todo gasto, né? Falou, vejo que o pastor é um homem de oração. Falei, como é que você sabe? Não, o bico do sapato, quando você dobra o joelho, fica lá e fica, olha só. Então, coisa louca, né? Como é que você deduz que a pessoa é ou não é baseado em algo exterior? Quando você vê alguém, né, de piercing, tatuado, peraí, muito provavelmente é alguém daí. E aqueles que foram alcançados pela graça, que estão tatuados, e assim, como é que faz isso? Eu conheço um homem de Deus, tatuado, ele era muito louco, quiser conhecer, ele chama Diniz, conhece, né, Ricardo? Do Avalanche, Ministério Avalanche aqui em Vitória. No início, ele falava assim, pastor, ele falava, pastorzão, né? Pastorzão, se eu sair no meio do culto aí, que eles frequentavam lá, em Jardim Camburi, se eu sair no meio do culto, fica não, é porque eu usei muita droga, coisa e tal, e de repente eu não consigo me concentrar, eu fico doidão, né? E coisa e tal. E aí cheio de tatuagem, piercing, não sei o quê. Mas o cara, vamos orar? Vamos, e orava. Homem de oração. Sabe? Então, assim, o exterior vai nos assustar, mas isso não quer dizer que não seja. Então, tanto a gente julgar negativamente ou positivamente, se ele é crente por causa da vestimenta de alguma coisa, ou se não é também pela mesma coisa, é o que Paulo está trabalhando aqui. Olha, você vai cumprir a lei, mas a lei não tem essa finalidade. Ele vai trabalhar aqui que a lei tem a função de revelar que eu e você somos pecador. Por isso que ele vai usar a expressão aqui, aio, né? Aio é guia, né? Tendo como o aio. Aio é aquele guia. Você vai no banco, tem aquelas
aquelas setinhas no chão que vai guiando. A lei serve para isso, para mostrar que eu e você somos pecadores. Não adianta, a gente vai cumprir a lei, mas vai ficar devendo alguma coisa. E aí Paulo vai falar, tá, a lei tem esse propósito de mostrar a nossa carência, a nossa necessidade de Cristo. Ao fazer isso na nossa vida, o que é a nossa resposta? Nos voltarmos para Cristo e nos entregarmos para Ele. Por isso que no capítulo 2, você conhece esse versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então ele olha assim, a lei dizia que eu tinha que fazer isso, ter o cuidado daquilo outro, tá, mas eu não consigo cumprir, a não ser em Cristo Jesus. Então ele diz, então, aonde é que eu passo a ter essa nova vida? É quando eu morro para mim mesmo. É por isso que Jesus diz, tomai, sobre vós meu jugo. Em outros momentos ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa coisa de fazer com que essa vontade de aparecer, de ser alguém, de cumprir regras para ser aceito, para ser melhor visto. Ele está dizendo, então, eu estou crucificado com Cristo. E aí, nós sabemos isso. Vamos ler juntos o versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A si mesmo se entregou por mim. Ele diz então, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Então, se eu tenho que colocar o cumprimento das 613 leis aqui, para que a salvação de fato se consuma, então Cristo morreu em vão, porque Ele já cumpriu. Então, Paulo está dizendo, eu estou admirado, porque não foi esse evangelho que vocês receberam. Por que tem que cumprir regrinhas assim, assim, assado? Não tem. Logo, esse viver que ele tem agora aqui, ele vive a dimensão da fé. Da fé. Será que temos vivido assim, irmãos? Dimensão da fé. Como criança a gente faz coisas para agradar, né? Criança, adolescente, né? É bom a gente elogiar e ao mesmo tempo o nosso elogiar para com as crianças, para com os adolescentes. Sim, elogio pertence a alguém se vestiu adequadamente, bonito, preparou o cabelo, coisa e tal. O elogio merece, né? Mas a gente não deve ficar só em função do elogio, do receber a aprovação dos homens. Paulo está falando, a aprovação maior tem que ser de Deus. Então eu vivo agora, nessa minha vida aqui, nos meus relacionamentos, mas o que está por trás dos meus relacionamentos com o meu cônjuge, com os meus filhos, com o patrão, onde quer que for, por trás disso eu quero viver como Cristo viveu. Essa é a boa nova, e eu posso viver sim, nessa perspectiva da fé. Aí no capítulo 3 então, versículo 6 ao versículo 14, você vai perceber que ele vai citando o Antigo Testamento, né? A sua Bíblia deve ser igual à minha, então, por exemplo, no versículo 6, ele vai levar você lá para Gênesis 15, 6, que ele vai falar aqui de Abraão. Depois, no versículo 8, ele vai te levar para o chamado de Abraão, em Gênesis 12, versículo 3, o versículo 8 diz aqui. E interessante que em cada uma dessas referências, você vai vendo aqui, vai citar Abacuque, vai citar o livro de Levítico, né? Ele usa uma expressãozinha que se repete aqui. Olha comigo, o versículo 7 fala uma palavrinha com duas letras. Que palavrinha é essa que está aí no versículo 7? Fé. Olha o versículo 8. Também aparece essa palavrinha de duas letras. Versículo 9. Versículo 11. Aí que ele vai citar lá Abacuque, né, que diz que o justo viverá por fé. Versículo 12. A mesma coisa. E o versículo 14. Então ele está dizendo, você quer cumprir a lei, mas olha o que a lei aponta. Todos estes aqui tiveram uma vida de fé. E aí, a gente vai chegar lá em Hebreus. Hebreus vai dizer o quê? No capítulo 11, ali está listado pessoas
que tinham recursos ou não recursos, que eram jovens, experientes, imaturos, mas se encontram ali, que a gente chama a galeria dos heróis da fé, porque viveram pela fé. E ali, então, traz essa realidade. O finalzinho do Hebreus capítulo 10, o último versículo diz: nós não somos dos que retrocedem. E aqui Paulo está dizendo, olha, vocês estão retrocedendo, porque se a lei aponta para Cristo e mostra a nossa insuficiência de viver como Deus, tá, a lei me mostrou que eu não vou conseguir cumprir corretamente. Então eu recorro a Cristo e Cristo passa a morar em mim e eu passo a viver essa vida plena e abundante. Esse é o Evangelho. Então Paulo lança a mão. Se vocês estão querendo usar o Antigo Testamento, eu vou citar aqui para mostrar que eles não estavam apenas cumprindo a lei, mas vivenciando a fé. E olha o versículo 14. Ele cita uma última referência aqui, de Deuteronômio 21, 23, no versículo 13, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas ele diz no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Poxa, que bênção é essa? Porque a bênção de Abraão é aquela, olha, através da sua família, outras famílias serão alcançadas. Lembram lá, Gênesis 12, versículo 3, se eu não me engano, outras famílias. Então, essa bênção chegasse aos gentios, por meio de quem? Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, o quê? O Espírito prometido. Olha que harmonia, irmãos. A harmonia da palavra de Deus. Porque não é no cumprimento das regrinhas, mas é entender que em Cristo Ele me capacita a ser morada do Espírito Santo que foi prometido. A mim, a você. Lembram de Jesus em João? Eu vou, mas fiquem tranquilos, João 16, mas eu vou deixar um Consolador, um Paráclito. E isso não foi prometido apenas por Jesus, mas Paulo consegue olhar lá em Abraão, já que eles querem ficar presos à lei, E está dizendo, porque o Novo Testamento até então estava sendo escrito, irmãos? Ainda não havia um Novo Testamento. Vamos dizer assim, a Bíblia desses irmãos aqui era o Antigo Testamento. Então ele cita, olha, eles viveram pela fé, e sabe o que eles aguardavam? Aguardavam viver uma vida plena do Espírito Santo. E aí, novamente, nesse capítulo 3, ele vai usar as expressões novamente, a partir do versículo 23 do capítulo 3. Ele diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio, isso é, de sinalização para Cristo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, não por obras. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quer dizer, a lei, você tem que fazer isso, não, a lei está lá, já chegamos a Cristo, então é uma outra dimensão, uma outra perspectiva nesse relacionamento. Quando a gente vai para alguma cidade, vou visitar São Paulo, vou visitar BH, vamos de carro, cheio de sinalização, irmãos. E essa sinalização vai nos conduzir para aquela cidade no qual planejamos chegar. Chegando lá, a gente vai ficar pensando nas placas? Bom, a não ser que você viajou o dia inteiro, e às vezes acontecia comigo, Eu deitava para dormir, só vinha estrada e placa, De tão... Mas só nesse sentido, Mas chegou no destino, você vai querer não ficar lembrando das placas, porque você já chegou. E é o que Paulo está falando. Essas leis mostram a minha necessidade de Cristo e lá. Então ele está dizendo, chegamos lá, é outra perspectiva. E aí não é algo exclusivo, mas inclusivo. Ele diz, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos. Por causa da fé. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
se aqueles irmãos judaizantes queriam que eles ficassem presos aos judeus, ele está dizendo, não, vocês também. Por isso esse versículo 28 é interessante. Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem mais isso. Se os judeus cultuam a Deus seguindo essas leis, é eles. Nós, gentios, somos cultuar assim. Como é que os irmãos com combas do pastor Ronaldo Lidório cultuam a Deus? Irmãos, o culto lá é domingo, gente caminha aí 3 a 4 horas, quer dizer, nem nasceu o dia, já caminha, chega lá, reúne-se embaixo de uma árvore e ficam lá cultuando aí, 6 horas é o culto que é sem inspiração, né? O reverendo Ronaldo Lidório falou uma vez que ele pregou 2 horas, quase 3 horas, e o povo falou, pastor, está sem inspiração, prega de novo, queremos ouvir mais a palavra. 3 horas, irmãos. E não é em bancos, é embaixo de uma árvore, e como é que faz para comer? Não, comida aqui nem pouco importa. Então, tipo assim, 8 horas até 2, 3 horas da tarde é o dia inteiro, irmãos. Mas é eles, não vão fazer, eu não quero implantar isso aqui não, misericórdia, né? Não é para a gente implantar, não é para a gente seguir o modelo dos irmãos da Coreia do Sul, que tem já, não sei, para se organizar uma igreja, aquela igreja só se organiza depois que há, sistematicamente, sem falhar nada, encontros de oração com toda a igreja. 4 da manhã até às 5 e de 5 às 6. Nós vamos pegar esse modelo? Não, irmão, não vamos pegar modelo, não, vamos pegar o princípio de orar. Por que a gente pega, não, ele faz assim, tem que fazer igual, a gente está justamente seguindo isso que Paulo foi contra, não é modelos, é princípio. É nesse sentido que o Evangelho nos traz essa liberdade que ele vai colocar aqui. E ele conclui então dizendo, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo essa promessa. Ele volta lá, está vendo? Quem vive assim, está cumprindo essa lei. E aí, a partir do capítulo 4, ele vai mostrar a nossa filiação. O capítulo 4, versículo 4, vai dizer que veio a plenitude. Que plenitude é essa? Quando Jesus veio, né, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso é, a lei nos conduz a nos rendermos a um Pai Celestial. O problema é que, tem que voltar de novo. Mas vocês já estão aqui, por que tem que cumprir tudo isso aqui? Vocês já chegaram, né? Eu lembrei de uma ilustração de alguém que furou o pneu, estava na beira da estrada, e a pessoa pedindo, por favor, alguém socorre aqui, que não tinha lá, o step também estava vazio, né? Aí alguém para e conserta, mas a pessoa não entra no carro e não continua a seguir. Aí fica muito grato, fica dizendo, olha, o pneu está consertado, mas segue viagem, segue o curso. Às vezes somos assim, só paramos lá, Deus me salvou. Ótimo, irmãos, mas vamos seguir. E aí então Paulo trabalha um pouco essa realidade, onde aqueles irmãos foram até graciosos com a enfermidade que ele tinha. Capítulo 4, versículo 13, diz, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ele estava doente, uma enfermidade física. Interessante que mais para baixo, dá-nos a entender que essa enfermidade era nos seus olhos. Versículo 15 diz, que é feito, pois, da vossa exaltação, pois vos dou testemunhas de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Alguns dizem aqui que Paulo tinha uma conjuntivite crônica. Então, aqueles irmãos olharam, puxa, que pena de Paulo, né? Aquela coisa toda, né? Então, muda. Então, mesmo com essa enfermidade, Paulo era a bênção. Vai lembrar aqui novamente de Sara e de Agar, capítulo 4, versículo 21 ao 31. Vai mostrar que, no capítulo 5, né, que é a fé mesmo que conta. Capítulo 5, versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você cumprir isso,
está sendo por obra, você vai mostrar para todo mundo, ele também é circuncidado. Não é isso. Versículo 5 do capítulo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E vejam, fé aqui parece que é uma palavrinha que ele usa bastante. Versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. Aí então ele diz, mas vocês corriam nessa caminhada da fé tão bem, quem impediu vocês disso? E ele vai trazendo essas considerações. A partir então do versículo 13, ele traz essa realidade de estarmos livres. Porque, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, antes sede antes servos uns dos outros pelo amor. Está escrito na lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Por que eles estavam se devorando, se destruindo? Porque um estava dizendo, eu cumpri, eu sou melhor que você. Olha o que leva a isso, irmãos. Eu cumpri, eu canto melhor, eu faço isso melhor. Peraí, não é assim não. Por isso que Paulo diz, peraí, vocês estão aí se mordendo. Eu não sei se literal, né, irmãos? De repente era até literal, mas talvez estava usando a figura de linguagem aqui para dizer que o pessoal não estava se agradando. E aí então ele vai dizer, se a gente vive no Espírito, versículo 16, a gente deve andar no Espírito. Versículo 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se temos essa nova vida, demonstremos sim. E aí ele vai falar, como que eu ando? Versículo 18, versículo 19, ao 21, vai falar das obras da carne. Então eu ando no Espírito vendo, peraí, isso aqui é coisa do velho homem. E ele vai fazer essa relação aqui desses vícios, prostituição, impureza, feitiçaria. Com certeza aqueles irmãos lá achavam isso normal, o gentio achava isso tudo normal. Mas ele vai dizer no versículo 22, dizendo, mas o fruto do Espírito, o que o Espírito Santo produz na vida de alguém? O legalismo de cumprir as regrinhas? Não, a liberdade de viver uma vida de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quer dizer, não tem lei que vai determinar isso ou aquilo outro. Por isso ele diz, se a gente vive no Espírito, então vamos praticar. Vamos praticar. E aí ele é duro, capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer, olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Olha o que você tem semeado, legalismo ou uma vida no Espírito, você vai colher. Cuidado, porque o que semeia para a sua própria carne, versículo 8, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então, essa é a realidade, onde Paulo diz àqueles irmãos, uma carta muito dura, alguns dizem carta mal educada, Ninguém gostaria de receber essa carta aqui, Enfim, mas ele conclui, versículo 14 do capítulo 6, mas longe esteja de mim gloriar-me. Olha, eu não quero gloriar porque eu estou cumprindo cada um daqueles mandamentos, 613, longe de mim achar que eu sou alguém, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha glória, a minha alegria, eu ser alguém, não está porque eu olho para mim e consegui algum título, algum diploma, consegui algum bem material. Não, a minha alegria e satisfação está na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isto é, as coisas do mundo já não me atraem mais. Agir daquela maneira, buscar aquilo que o mundo tanto coloca aí, não, pronto. Interessante, então, ele diz, versículo 15, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Irmãos, deixa eu mostrar aqui, esse negócio de cumprir a lei, de ser, não ser, sabe o que é o fundamental? É ser alguém em Cristo Jesus.
é ser alguém em Cristo Jesus. E aí ele diz então que aqueles irmãos eram Israel de Deus, porque olha como é que ele diz o versículo 16: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Qual que é o Israel de Deus? É somente a nação de Israel? Não, nós somos o novo Israel de Deus, somos alvo. E aí, ele é duro: quanto ao mais, ninguém me moleste. Paulo é sincerão, né? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então parem de me molestar. Parem. Dizendo que eu não sou apóstolo, que é isso, que eu não vi Cristo, papapá, que me ensinei isso. Parem. Eu sei, eu tenho no meu próprio corpo físico as marcas. E lá na segunda carta aos Coríntios, a gente já leu isso, né? Fugindo no cesto, espancado, açoites, ele fala lá. Então ele diz àqueles irmãos: graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Assim Paulo conclui essa carta. Assim Paulo, de uma maneira muito honesta e desejosa de ver novamente eles sendo formados. No capítulo 4, né, o versículo 19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo aqui está escrevendo, dizendo: irmã, olha, sabe aquela coisa de ver alguém nascer na fé? Eu estou passando por isso novamente, porque parece que vocês não nasceram, e eu estou sofrendo. E Paulo tem esse interesse de ver Cristo na vida daquela igreja. E que se queremos perceber Cristo em nossa vida, devemos então olhar para essa carta e aprender o que Paulo disse àqueles irmãos, e com certeza nos ensina e nos instrui nessa manhã aqui. Amém, irmãos? Deus assim nos abençoe. Perguntas, dúvidas, contribuições? Senão nós vamos aguardar os irmãos. Deixe-me apenas dizer, no nosso boletim, saiu duas coisas erradas, irmãos. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti